Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 54. O Salmo de número 54, ele está dentro de um contexto, mais uma vez, um Salmo de Davi, dentro de um contexto de perseguição. Nós lembramos que Davi vivia uma época de perseguição física mesmo, perseguição militar, ora pelos filisteus, ora nas suas desavenças, nos seus desacertos e desajustes com Saul. Absalão também se levantou em rebeldia. Então muitas vezes nós vemos o texto e algumas falas são meio pesadas para os nossos dias, mas tem a ver com esse contexto de guerra, contexto militar. Davi tinha as mesmas crises emocionais, conjugais, familiares, espirituais que nós temos, e além disso havia essa questão dos embates militares, né? E aqui Davi tinha sofrido uma traição, ele estava escondido dentro de um contexto, e denunciaram, avisaram a Saul, dentro dessa história, a mortes, e Davi foge. E quando Davi foge, ele declara esse salmo, Salmo de número 54, do versículo de 1 a 7, e eu quero te chamar a atenção para a troca de sentimentos durante a oração, para a maneira com que Davi vai reagindo, a partir do momento que ele vai orando, que ele vai se entregando, que ele vai se apresentando na presença de Deus, ele vai reagindo. Porque é diferente do que muitas vezes eu e você imaginamos da oração, do que aprendemos ou eventualmente praticamos. A oração não é apenas um local de petições, não é um local, um espaço dado para que coloquemos Deus a nosso serviço, para que despejemos diante de Deus as nossas angústias e anseios. Também o é, mas não somente para isso. Na oração, mais do que falar com Deus, Deus fala conosco. Mais do que conquistarmos prêmios, respostas, curas, bênçãos de Deus, nós conquistamos a presença de Deus e somos por Ele conquistados. E nós percebemos uma alteração profunda nesse texto. Eu vou fazer a leitura do 7, é um salmo de apenas 7 versículos, bem pequeno, bem curto. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, em outras versões vai aparecer o meu ajudador. É o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos e extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Olha que coisa interessante, Davi inicia clamando por socorro, salva-me. Ele clama no nome do Senhor, é um apelo, salva-me, Senhor, socorro, me ajuda, me acorde pelo teu nome, pelo teu grande poder, me defende. Então ele começa clamando diante de um contexto de medo, diante de um contexto de incertezas, diante de um contexto de perseguição e mesmo de morte. Davi pede por socorro, pede a Deus que o ouça. Davi entrega, apresenta os seus inimigos, o exército adversário, aqueles estrangeiros, na terminologia aqui da NVI. Davi coloca esses nas mãos do Senhor e pede a Deus que literalmente vingue Davi das suas opressões, da sua angústia, da sua perseguição. Mas já no meio da oração ele muda, porque no versículo 4 ele diz: certamente Deus é o meu auxílio, certamente o Senhor me sustenta. Veja, ele começa clamando por socorro, ele começa denunciando os seus inimigos, os seus adversários, e ele já se encontra em paz, ele já se encontra na fé, na certeza de que Deus o ajuda. Olha que coisa tremenda. A oração nos leva a nos aproximar de Deus, e mesmo que nós iniciemos uma oração desesperados, desesperançados, mesmo que nós iniciemos uma oração até com certa soberba e vaidade, pedindo coisas, buscando a Deus como se Deus fosse um mero mordomo a nos servir, há momentos que, infelizmente, humanamente, nós agimos dessa forma, colocando Deus como um controle remoto que atenda os nossos pedidos, os nossos favores, os nossos devaneios, muitas vezes até
Vamos ser sinceros aqui entre nós, né? Ser vergonhamente, picaretagemmente, nós nos colocamos diante de Deus, pedindo a Deus que faça coisas que estão nas nossas mãos. A gente não pede a Deus o impossível, a gente pede a Deus o possível, aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Isso é uma oração picareta, uma oração sem vergonha, uma oração que certamente não agrada a Deus. E mais, quando pedimos coisas a Deus e não pedimos a Deus que mexa conosco, com as nossas mentes, com as nossas estruturas, com o nosso caráter, também é uma oração picareta, uma oração sem vergonha, é uma atitude muito pequena diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo. E Davi começa clamando por socorro, porque ele estava desesperado. Ele começa colocando os seus adversários, os seus inimigos, os seus problemas diante de Deus, e daqui a pouco ele começa a ter uma reação de paz, porque ele encontrou algo. Ele encontrou a presença de Deus no meio daquela oração, e ele vai dizer: certamente o Senhor é o meu auxílio, certamente Deus tem cuidado de mim, certamente Deus me sustenta. Talvez no meio do processo da oração, Davi tenha se lembrado de outras vitórias, de outros momentos que Deus cuidou da vida dele, que Deus o abençoou, e naquele momento Davi deve ter imaginado: puxa vida, né? Eu que conheço Deus, eu que tenho andado com o Senhor, por que estou desesperado? Certamente o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje, será para o todo sempre. Certamente o Deus que me livrou das mãos de Golias vai me livrar das mãos de Saul. O Deus que me livrou das mãos de Saul vai me livrar das mãos de Absalão. O Deus que tem cuidado de mim, ele não muda. E aí no versículo 6, ele já não está mais pedindo, ele já não está mais clamando, ele já não está mais desesperado, ele está louvando a Deus, ele está numa atitude de adoração. Eu oferecerei um sacrifício voluntário, não é o que a lei me exige. Eu não vou cumprir apenas o que a lei me exige, eu não vou seguir apenas a ritualidade, eu não vou cumprir os votos simbólicos, ritualísticos, aquelas coisas da nação. Não, vai ser o meu coração, a minha identidade, o meu momento com o Senhor, aquela coisa voluntária, aquela coisa do filho com o pai. Às vezes chega em casa machucado, com o joelho ralado, caiu, assustado, mas quando chega ao colo do pai, recebe atenção e recebe o carinho, a atitude muda. E Davi já está num outro momento, na mesma oração. Veja, 7 versículos e nós temos mudanças profundas. E no versículo 7, Davi já viu a bênção, já viu a resposta, já viu o livramento. Veja, tudo isso em uma única oração. E ele vai dizer: pois ele me livrou. Já está no passado, já é garantido, Deus me livrou, ele cuidou de mim, ele me restaurou, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram. Querido, que os nossos olhos possam contemplar pela fé a vitória, a bênção, o cuidado de Deus. Não há problemas, quero deixar isso bem claro, não há problemas. Ir na presença de Deus e apresentar as nossas petições. Lembremos, o nosso Pai tem cuidado de nós, Ele é o Senhor que é o bom pastor. O nosso Deus deseja sim que nós apresentemos a Ele, tanto as nossas pequenas quanto as nossas grandes coisas. Mas não é só um local de petição. A presença de Deus, a oração, não é apenas um local de fazer um checklist de necessidades. Não podemos ir à presença de Deus apenas desejando que Deus atenda as nossas demandas, os nossos socorros. Nós precisamos ir à presença de Deus com o objetivo verdadeiro de se encontrar com Ele. E Davi iniciou pedindo socorro, Davi apresentou a sua causa, a sua luta, o seu desespero, apresentou os seus inimigos, os seus adversários. Daqui a pouco Davi já está: certamente o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me sustentado. Ele trouxe à memória, no meio da oração, coisas que trazem esperanças a ele e coisas que trazem esperança a mim e a você. Nós temos. E daqui a pouco Davi está louvando a Deus, enaltecendo, um louvor voluntário, um louvor de gratidão espontâneo, e termina com uma atitude absurda de fé, declarando que Deus já havia dado a vitória e que mais ele contemplaria. Querido, nós de fato contemplaremos a nossa vitória. Para encerrar, eu lembro da fala de Jó
quando ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão, não outros, os meus olhos. Que eu e você possamos ter a esperança, a certeza da convicção da fé, que os nossos olhos contemplarão a vitória máxima de Deus, os nossos olhos contemplarão a Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.